Nós estamos mais um ano no mês de maio, que é o mês da família. Quando se trata de família, a gente já fica meio assustado. Porque, infelizmente, irmãos, o que mais podemos ver no dia a dia da vida é sofrimento na família. Vamos prestar atenção aqui a uma coisa interessante. O Espírito Santo está aqui para trazer a nós essa direção de vitória. E se nós captarmos bem a mensagem do Senhor, a gente vai conseguir aplicar em nosso lar. E é o que mais nós precisamos, não é? Levar para o nosso lar. Nós somos incumbidos a essa missão, não é? A levar ao nosso lar a palavra de Deus, já que nós somos esses que estamos na casa do Senhor, como filhos de Deus, aonde o próprio Deus, como nosso Pai, vai nos aconselhando, nos orientando, nos corrigindo e nos repreendendo. E nós temos que ter essa humildade profunda para acolhermos o que Deus traz. Sempre compartilhamos nesta igreja que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, se nós temos ouvido, não é que nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, cabe a nós agora aplicarmos em nossa casa, começando pela nossa própria vida. Nós não podemos deixar de lembrar, muitas das vezes a gente não quer compartilhar, para não entrar em outro assunto que possa trazer algum constrangimento. Mas nós devemos sempre lembrar que existe um amanhã. Só vou falar um pouquinho disso, porque eu quero me ater em outra situação. Mas a gente tem que lembrar disso, que nós temos um amanhã. Aí você olha para o hoje, Quantos sofrimentos e lutas enfrentamos hoje? Aí, se nós lembramos que Deus nos diz que tem um amanhã, que não vai ser, a nossa vida não vai ser destruída. Nós vamos ganhar um novo corpo para viver eternamente com Deus. Mas aqueles que estão perdidos não vão viver com Deus. Ai, pastor, Deus é amor. E como é amor? O amor de Deus está nisso mesmo. Porque Ele é justo. Por que Ele tem nos procurado? Porque Ele que tem nos unido para a gente ouvir a sua voz. Para a gente aprender como é a direção da vitória da manhã. Então, hoje, você vive para o amanhã. O hoje que nós escolhemos, que aprendemos e praticamos, vai ser o amanhã nosso. Falei que hoje nós passamos momentos difíceis. Na família, no trabalho, na comunidade, na igreja. São lutas. E devemos reconhecer uma coisa, porque o pecado está sobre a terra. Por isso que nós enfrentamos tudo isso. São grandes pelejas. Mas olha, a gente saber bem diferenciar. Aqueles que estão alicerçados em Cristo, como o tema é vivendo em fidelidade com Cristo, no revestimento da família, que começa de você, começa de mim. A gente tem que estar revestido, sendo fiel a Deus, na sua palavra, nas orientações, nas repreensões, nas correções, para que verdadeiramente a nossa família seja protegida, seja abençoada e seja alcançada para a salvação. Vamos lembrar de outro texto que a gente sempre compartilha. Tiago diz que não é só ouvir, é praticar. Porque, irmão, senão seria em vão a gente estar aqui. Só para ouvir eu ouço em qualquer lugar. Nós estamos aqui porque Deus nos une para nos abençoar pela sua palavra, pelo seu Espírito que aqui está presente, pelo poder do nome de Jesus, para que a gente não só seja suprido, mas como receba um profundo avivamento, para que a gente se mantenha ligado a Deus. A gente não pode se desligar de Deus por alguma questão de um prazer terreno, da nossa carne. Eu desejo isso. O seu desejo precisa estar na direção de Deus. Porque o seu desejo na direção de Deus é só festa, é só alegria, é só vitória, é só paz, é só prosperidade, é só felicidade. Nós cremos assim? Porque são promessas de Deus. A gente precisa se ater, confiar. Irmãos, eu não estou aqui por qualquer jeito. Não estou aqui apenas por estar, não, eu tenho motivo de estar aqui. Vocês têm motivo de estar aqui.
Então nós temos que colher o que Deus preparou para nós hoje. Por isso que as Escrituras, nos seus 66 livros, tem histórias que faz mudar a nossa para o bem. E muitas das vezes observando algo mal que aconteceu com outra família. A gente tira lições para que o bem chegue a nós, não o mal, porque nós estamos ouvindo o mal que chegou naquela família do passado. Como vocês, eu sou igualzinho. Se beliscar aqui, dói. Eu queria agora de noite estar em casa. Por contar para vocês que eu amo minha casa, gosto. Que, entre aspas, que não é minha. Eu sou o inquilino. Deus é que é o dono do meu lar. Da minha casa, como é de vocês. Eu queria estar lá. Mas eu tenho tantos motivos de estar aqui que eu vim. Eu sei, irmãos, que sem Deus eu não alcanço nada. Talvez alguém pense que está alcançando alguma coisa, mas numa caminhada ilícita, em meios errados, em direções erradas. E quando se trata disso, é o que nós vamos falar hoje, é o mesmo um dos fundamentos dos dois homens que o Senhor fala. Um edificou a sua casa na rocha e o outro edificou na areia. Esses dois homens. A diferença estava nos fundamentos, aonde eles edificaram. Um edificou num lugar onde só Deus poderia desmanchar, a rocha, onde o Senhor é a própria rocha. A segurança é total. O outro foi para a areia, pela direção do mundo, pelos conselhos do mundo, de homens. E Jesus vai falar que houve uma tempestade, houve uma chuva forte, um vento forte. Mas aquele que estava ligado perfeitamente ao alicerçamento real de poder, que chamamos de rocha, veio chuva, veio vento, veio o que foi. Mas a sua casa, a sua vida, a sua família se manteve intacta. Porque ele estava bem revestido. Não é? Em fidelidade a Cristo, vivendo em fidelidade a Cristo no revestimento da família. Para que eu queira minha família revestida, abençoada, salva e liberta do mal, eu preciso saber onde estou alicerçando minha casa. Aonde eu estou vivendo com a minha família, com meus membros das minhas famílias. Não tem outra direção, a não ser essa, que é o fundamento da casa edificada na rocha. Mas aquele que buscou os conselhos do mundo, entrou no achismo da vida, buscou meios ilícitos para edificar a sua casa, essa, quando a tempestade vier, ela vai ser desfeita e desmanchada. Aí nós olhamos para a nossa vida espiritual. Como está a nossa vida espiritual? Eu tenho dado a Deus aquela atenção necessária que Ele quer que a gente dê? Que Ele requer de nós essa fidelidade? Que Ele requer de nós a obediência e o temor? Que não é na boca, eu obedeço, eu temo a Deus, mas na prática eu desmancho. Não, Deus quer uma realidade de vida cristã. Ele quer uma fidelidade a Jesus, que morreu na cruz por você, pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Será que a gente não lembra? Que a morte de Cristo foi para todos nós? Então são detalhes que a gente deve muito refletir. Voltando a dizer, nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui por sermos escolhidos. E o escolhido tem um pai, e esse pai é bom e maravilhoso, que nos ensina, que nos repreende e que nos corrige. Agora eu estou pronto para receber a correção de Deus. Eu estou pronto para praticar aquilo que Deus ensina. Eu estou seguro da minha fé. Eu estou certo que Deus existe e que essas palavras é de Deus. Eu estou seguro disso. Se eu estiver, eu vou praticar. Se eu estiver, eu vou obedecer. Se eu estiver, eu vou temer. Eu vou seguir. Quando se fala em seguir, vocês vão lembrar do Salmo quanto? 119 e 105. A lâmpada que vai iluminando sua caminhada, seus passos.
lâmpada para os meus pés é tua palavra. É essa palavra. Estamos seguros? Diga do coração. Mas não precisa dizer para mim ouvir. Diz para Deus ouvir. Está seguro? Está priorizando Deus? Porque quando se monta alguma coisa para uma vida confortável, se não estiver na rocha, esse prédio vai desmoronar. A gente viu até na cidade da irmã do Pará um prédio que desmoronou uns 3 ou 4 andares, agora recente. Sabe por quê? Porque a sua fundação não estava como precisava, alicerçada numa rocha, em um alicerce profundo quando se constrói uma casa, um edifício. Se faz aquelas sapatas revestidas de ferros grossos, cimentos verdadeiramente apropriado para aquela obra, porque se vier chuva, trovoadas, se vier tremores, ela permanece de pé. E a nossa vida? Aonde é que está esse alicerce? Onde está esse fundamento? É na rocha? É em Cristo? Ou ainda é algumas coisas que o mundo me oferece? Nós não podemos aceitar aquilo que o mundo oferece, porque ela começa a casa que foi construída na areia. O vento forte, quando vier, derruba. A chuva forte, quando vier, derruba. O temporal vai derrubar. A gente tem que pensar antes de fazer. Não deixe sua casa desmoronar. Mateus 7, verso 24 e 27, tudo isso que vocês já ouviram no meu prólogo, vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Veio problemas, veio situações, veio desafios na sua vida, na sua família, no seu dia a dia, mas você permaneceu firme, porque você está alicerçado na palavra de Deus, porque você ouviu a palavra de Deus e praticou e vive praticando. É essa situação que Jesus Cristo aqui fala, usando dessa metáfora. A casa alicerçada com um bom alicerce, com um bom revestimento, a vida revestida pelo poder da palavra de Deus, por Jesus Cristo, que é o Verbo divino. Verso 26, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não deixe sua casa desmoronar. Olha que desses 2 homens, construíram casas iguaizinhas, um construiu uma casa, uma construiu a outra. Mas a importância dessa construção está no seu fundamento. Aonde você está construindo sua casa, aonde você está alicerçando sua vida, aonde você está alicerçando sua família. Não está difícil da gente compreender. Está bem claro, chuvas fortes. Quando você olha para a cidade do Rio de Janeiro, onde tem muitos montes, onde casas são ali edificadas na areia, verdadeiramente, o que a gente vê depois é dor e sofrimento e choro. Porque elas não têm sustentação, elas não têm alicerce, elas não estão revestidas. Mas quando você olha para a cidade, onde as pessoas constroem as casas igual aquele homem que construiu aquela lá nos montes, mas que aqui, nesse outro lugar, eles alicerçaram com um bom alicerce. Revestiram com pedras, com cimento, com britas, com vergalhões,
coisa que verdadeiramente garante a segurança. Quero fazer uma pergunta para a igreja. Onde podemos alicerçar nossa vida espiritual? Aonde? Na palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Aí pode vir os problemas e dificuldades que você vem enfrentar no dia a dia da sua vida. Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar, Deus vai lhe orientar, Deus vai lhe revestir, Deus vai lhe dar a vitória para você suportar aquela tempestade que possa vir contra você e sua família. É assim que nós cremos? Porque sua vida está alicerçada em Jesus Cristo, na sua palavra, que precisa ser praticada. Você pode encontrar alguém em algum culto que ouça uma palavra belíssima, como eu vi segunda-feira aqui, senti aqueles que faltaram, sobre liderança, que coisa linda, foi 1h10. Agora, 1h10 que merecia ser mais de 2 horas. Quanto nós fomos edificados? Sabe quem perdeu? Quem não veio. Mas uma coisa que até hoje eu ainda estou desfrutando de tudo aquilo que eu ouvi segunda-feira aqui. Pelo pastor Tiago Brunet. Jovem, hein? Jovem lembra. Pastor Tiago Brunet, nós ouvimos aqui, eu não conhecia esse homem. Passei a conhecer. Como agradeci, hoje já agradeci a Deus e pedi a Deus bênção sobre a vida dele. Um instrumento de Deus para edificar as igrejas, edificar a liderança da igreja. Fiquei felicíssimo com a vida desse homem, que Deus prospere a vida espiritual dele, que Deus supra todas as necessidades. É um homem que viaja para muitas nações de graça, não cobra nada. Ele está dando de graça aquilo que ele recebeu. Então é isso que nós ouvimos hoje, essa palavra de edificação, para revestir nossa casa, nossa família, nosso lar. Seria doloroso eu perguntar quem queria destruir sua família, quem quer destruir, quem quer desmoronar o seu lar. Eu tenho plena certeza que nós diríamos, eu não quero, ninguém quer. Mas esse eu não quero e ninguém quer, deve estar na sua vida alicerçada a palavra que lhe chega ao seu coração. Deve ser praticado aquilo que você ouve de Deus. É isso que você vai dizer, eu não quero. Naquilo que Deus está falando para você, e muitas das vezes alguém diz, Deus não falou comigo, deixa eu ver se Ele fala. Ele fala toda hora, todo instante, todo momento. E muitos se fazem de surdos. Ouvidos de mercadores, não dão atenção, não dão crédito, rejeita. Foi aquela situação de Judá. Com medo da Síria, foi buscar defesa no Egito. Outro inimigo de Deus. Rejeitou Deus, o que Deus orientou, o que Deus ensinou. Mas vamos para aquele adágio popular, comer o pão que o diabo amassou. Assim nós, se rejeitarmos e não aplicarmos a palavra de Deus, talvez alguém possa deixar o inimigo enganar e dizer, eu não rejeito. Mas você prova que na prática você está rejeitando. Na prática você rejeita. Não tem como fugir da verdade. A verdade, ela só é combatida com a verdade. Então, meus queridos, temos que estar atentos. Ouça Mateus 7, 24 e 27, que nós lemos, no primeiro verso 24, diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Está vendo? Todo aqueles que ouve as minhas palavras e a pratica. Essa palavra é de Jesus Cristo. Irmãos, acredite, vocês estão me vendo aqui eu na frente pregando. Vocês estão me vendo eu com a honra que Deus me deu de cuidar das suas ovelhas e administrar as suas obras? Mas eu preciso ter fidelidade a Deus na obediência à palavra. Eu não estou aqui para ser visto por ninguém.
Eu estou aqui para abençoar e ser abençoado através de vocês, dessa palavra de Deus, do Espírito Santo. Eu disse a vocês que eu fui funcionário de uma empresa federal, do governo federal. Muitos anos de trabalho, e eu entreguei o meu trabalho para servir a Jesus Cristo. Eu não olhei para as coisas materiais. Bom salário, tinha tudo, assistência médica das melhores no Brasil, aonde eu quisesse, empresa do governo federal. Funcionário federal eu fui. Gozei dos bens que o governo poderia dar. Mas quando eu recebi o chamado, eu não olhei para o salário, para os melhores hospitais e os melhores médicos que eu poderia ser atendido, porque o Deus que eu fui servir estava acima do melhor médico, do melhor hospital, do melhor salário, da melhor empresa. E lhe digo, irmãos, quando eu vim trabalhar na obra, eu não sabia que salário teria, e nem me preocupei com isso. Eu não sabia. Quando eu cheguei aqui na obra, Deus começou a direcionar como eu necessitaria ser abençoado por Ele. Foi Ele quem foi abrindo as situações, trazendo para me manter. Lembra de Elias, quando Jezabel quis matar, que levou ele lá para a caverna? Ele providenciou tudo para sustentar Elias, tudo. Então, para que a gente possa ver a nossa família revestida, a nossa família abençoada, é preciso existir fidelidade a Deus. A fidelidade abre as portas dos céus. A fidelidade leva a Deus a trazer em abundância, como disse Jesus, prometendo, aqueles que crerem e que confiam. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. São esses detalhes importantes, então não deixe sua casa desmoronar. Creia no Senhor. Amados, como nós compartilhamos que um desses homens construiu sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha. Lembrando mais uma vez, a diferença entre eles foi maior quando chegou a tempestade. Foi aí onde esteve a diferença e o valor da sua construção. É isso nós, quando passamos por alguma dificuldade. O que foi que aconteceu com aquele homem que construiu sua casa na areia? Perdeu tudo. Tudo foi destruído, desmoronou. Mas o que aconteceu com aquele que edificou sua casa na rocha, em Jesus, na palavra de Deus e praticou? A chuva veio, os ventos vieram, a tempestade forte, mas ele permaneceu seguro, tranquilo, sossegado, intacto, vencedor. Assim a gente olhar para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Se estamos aqui ouvindo essa voz de Deus, temos que entender que esse ofício foi incumbido a cada um de nós. É nossa missão. Que foi que a irmã ouviu aqui do pastor? Visão e missão. Ela ainda está nessa idade, mas ela lembra. Ela lembra, sim. Lembra ou não, irmã? Olha aí, ela tomou memorial. Então, ela lembra. Visão e missão. E ele foi explicando primeiro qual é a situação da visão, depois ele explicou qual é a situação da missão. Você enxergar, ver, projetar, para depois na missão realizar, executar, fazer. Porque é sua missão. Isso é nossa missão na família, a visão e a missão. Olha, eu já compartilhando o que ouvimos, bom, maravilhoso, ver a situação de nossa família, de nosso lar, de nosso casamento, de nossos cônjuges, de nossos filhos, e entender que a missão nossa é levar eles a serem transformados, ao lar ser abençoado, ao lar ser revestido.
A primeira coisa, irmãos, que a gente pode encontrar, nós vamos falar em 4 colunas de edificação para a família. A primeira coluna, nessa visão e nessa missão, qual é a palavra que eu poderia usar na prática para a minha família ser edificada? 2 letras. Fé. Como ela está demais, essa jovem? Fé. Fé. 4 pilares. O primeiro, que você viu, que você entendeu que a sua missão é fé. Não, eu vou alcançar, eu vou vencer, minha família vai ser vencedora. Fé. Ouça o que disse Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17b. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai dizer para a sua família, eu vou trazer essa palavra para vocês, porque vocês vão ouvir. E ouvindo a palavra de Deus, vocês vão alcançar a sua vitória. É isso que tem que estar no nosso coração, a nossa visão para a prática da missão. Fé. Jesus começa descrevendo desses 2 homens como aquele que ouve. Ele começa a trazer nesses 2 homens descrevendo como aquele que ouve, no verso 24 e 26. Aquele que ouve. O que é que nós estamos ouvindo aqui agora? Hein? Hã? Está demais essa jovem. Hoje nós vamos ter que dar um presente para ela. Ouve a palavra de Deus, gente. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus como edificar a nossa casa. Fé. Fé. Confiança plena em Deus. Irmãos, sem fé a família está enfraquecida. Porque o que Hebreus 11 diz, o que nas 3 primeiras palavras? O que é que diz? A fé é o firme fundamento. Fundamento não é o alicerce, não é manter de pé. Então, a sua fé em Jesus Cristo, na palavra de Deus, na prática, sua família vai ser revestida, sua família vai ser fortalecida, sua família vai ser salva. Não tem como correr para outro lugar, irmãos. O salmista disse certa vez que se ele fosse até o inferno, Deus estava lá. Aonde ele fosse, Deus estava presente. Para lhe atender, para lhe livrar, para lhe dar a vitória. Ele não é onipresente? Amados, muitos lares, muitas famílias se enfraquecem porque não cultivam a fé entre si. Não cultiva essa fé na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Não cultiva. Por isso que são famílias fracas. Vocês creem em Deus? Creem? Creem na palavra? Então, sem Deus, não conseguimos nada. Essa nossa confiança ela tem que ser real na prática. Para que a nossa família seja vencedora, meus queridos, amados irmãos. Essas famílias que não crerem, esses lares que não crerem, quando passa pelas tempestades, não tem como superar, não tem como vencer. E podemos dizer como testemunho pessoal de cada um. Digo do meu. Quantas lutas eu já passei, e pela minha fé, pela minha confiança, colocando em prática o que eu aprendo pela palavra, eu venci, como vocês também já venceram. Fé. Essa fé ela tem que ser ativa, essa fé ela tem que ser genuína, essa fé ela tem que ser real, na prática. Vê o sofrimento, você chora, está doendo a barriga, está doendo o coração, mas você diz, um dia vai passar, vai chegar o momento que isso aqui eu vou vencer, porque Deus está na frente disso aqui. Eu creio e confio, e espera,
porque Deus pode cuidar de imediato, mas também Ele pode dar um tempinho para você meditar sobre sua fé. Então, meus queridos, vamos alicerçar nossa família com a fé. Segunda coluna, primeira fé, a segunda, sabedoria. Sabedoria, a segunda coluna para edificar nossa família. Sabedoria. Esses dois homens que Jesus fala na construção dessas duas casas são chamados de homem, um prudente, no verso 24, e o homem insensato, no verso 26. Um é chamado homem prudente, o outro é chamado homem insensato louco. Quer lembrar uma realidade de hoje? Vamos lembrar de novo do Rio de Janeiro, que são aqueles montes. Aquele que alicerçou sua casa, construiu a casa ali em cima daqueles montes, é um homem louco, porque sabe que a chuva e o vento vai derrubar. Ele não revestiu onde precisaria, ele não construiu no lugar certo. O outro, que é chamado de prudente, que foi no lugar certo, alicerçou com pedras, com cimento, com vergalhões, coisas que se a chuva viesse, se a tempestade chegasse, mas ele estava seguro, porque sua casa estava bem alicerçada. Um homem chamado prudente e o outro chamado sensato. Aquele que está ligado a Jesus Cristo, alicerça sua vida em Jesus e é um homem prudente. Aquele que alicerça sua vida no mundo, nas coisas da terra, é um homem sensato. É um homem louco, aqueles que confiam nas coisas da terra. Como precisamos colher, hein? O que Deus semeia neste momento em nossa vida, para a nossa família ser vencedora. Não pense que você nem eu conseguimos salvar alguém na nossa casa se Jesus não for o alicerce do lar, da sua vida. O poder não está no homem, está naquele que está em você, que é Jesus Cristo. Lembra o que a Bíblia diz? Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Aquele que está em nós é que nos leva a levar a nossa família a vencer. Então tem que ser por Jesus, não é eu só, eu vou atender aquilo que minha esposa quer, meus filhos querem. Eu vou atender aquilo que Deus quer, porque eu sei que a vitória vai ser alcançada. Mas tenha essa visão, que é Jesus Cristo, o único que nos traz a felicidade, a paz e a vitória para a família, para nossas vidas. Somente. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Me lembro do testemunho de Dedé Santana. Quando Deus procurou ele para ele se converter, ele estava na África. E ele, nos lugares onde iam fazer os espetáculos com os trapalhões, apareceu um homem de gravata vermelha, com todo, não era de terno, mas de camisa comprida, todo bem, com indumentária bem fechada. Onde Dedé chegava, aquele homem estava. E o homem só dizia a ele assim, Jesus, Jesus. Ele disse que já estava se tornando impaciente só de ouvir aquilo. Vocês podem até rir, porque é coisa engraçada, mas é coisa de Deus. Quando o Dedé entra no avião, que senta no banco, não olhou direito, é o homem sentado do lado dele. A primeira coisa, quando ele sentou, como olhou para ele e disse, Jesus. Testemunho que eu vi da boca de Dedé Santana. E Dedé se converteu. Era um propósito de Deus usando aquele homem, porque é Jesus unicamente mesmo. O homem só dizia Jesus. Jesus é o nome todo-poderoso, onde o diabo teme e treme o nome de Jesus Cristo. Por isso que nós temos que chamar sempre Jesus todo momento da nossa vida. Por isso que Jesus tem que estar no centro da vida. Se o Senhor não edificar a casa, se Jesus não estiver na casa, na família, no casamento, nos filhos, em vão são os que edificam. Então, meus queridos, amados, sabedoria. A sabedoria deles foi a diferença entre eles. A família precisa de sabedoria de Deus em todas as suas decisões. Todas. É a sabedoria dos céus. É a sabedoria de Deus. A família precisa ser sábia em Deus.
Sabe qual é o principal motivo que falta sabedoria e ausência do temor de Deus? A falta de sabedoria é a ausência do temor de Deus. Salmo 111:10, assim está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam. Não é difícil você fazer uma reflexão rápida. Olhe bem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se não houver na casa temor a Deus, não tem sabedoria. Se aquela família não temer a Deus, não tem sabedoria, então os problemas serão crescentes. A situação será igual à cantiga da perua, de pior a pior. Se não houver sabedoria, porque não tem temor a Deus. Está vendo como Deus ensina? Quando as pessoas não respeitam, dentro da sua família, não consegue respeitar a Deus também. Se não respeita a Deus, não respeita seus familiares. Alicerce sua família em temor a Deus. Temer a Deus é sabedoria. Sabedoria é prosperidade, é felicidade, é paz, é vida eterna para a família. Terceira coluna de edificação para a família. A primeira foi fé, a segunda sabedoria, a terceira obediência. A terceira coluna para edificar a sua família, para revestir a sua família, obediência. Jesus disse que um homem praticava a sua palavra. Aquele homem que praticava e o outro não as pratica. Um praticava e outro não praticou. Eram duas famílias, uma igual à outra. A diferença estava no praticar o que Deus orientava. Aquele que praticou o que Deus orientou, o que o Senhor, ele venceu as tempestades. Aquele que não obedeceu e que não praticou o que Deus ensinou, a tempestade derrubou e destruiu sua casa. Então não deixe sua casa desmoronar. Irmãos queridos, precisamos também viver em fé no nosso lar. Todos se conhecem no lar e sabem que são famílias que convivem diariamente. Quando obedecemos a Deus, nós vencemos toda situação que a família vem enfrentar pela obediência. É isso que Deus quer que sejamos felizes. Obedecer é crer, é confiar no que Ele traz a nós, do que Ele fala, do que Ele ensina. Esse é o obedecer. Essa é a felicidade que chega na casa, no casamento, na família. A gente não pode obedecer os homens, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu irmão, porque é minha esposa, porque é meu esposo, porque é meu filho. Obedecendo a Deus, a família será abençoada. Irmãos, mesmo que os sentimentos se abalem, né? Em alguma situação ou outra dentro da família, devemos amar, por obediência ao mandado de Jesus, amar o próximo, lembra? Registrado por Marcos no capítulo 12, verso 13. O nosso próximo, mais próximo, qual é? Irmão da onde? Irmão da onde? É a nossa família, é o mais próximo. É aquele que está em casa diariamente. Cancela o presente. É aquele que está em casa, é o mais próximo. É sua esposa, é seu esposo, é seu filho. É sua mãe, é seu pai, é seus irmãos. É aqueles que estão no lar. Esse é o mais próximo dos próximos. Depois nós encontramos o próximo no trabalho, dentro do ônibus, no ponto do ônibus, encontramos o próximo, mas o mais próximo é o da casa. É o do lar.
Nosso próximo mais próximo está dentro da nossa casa. Alicerce sua família com obediência. Quarto e último, pilar para a edificação da sua família. Perseverança. Qual foi o primeiro? O segundo? Terceiro? Quarto? Perseverar naquilo que Deus lhe orienta, naquilo que Deus lhe ensina, naquilo que Deus fala no seu coração. Persevera, confia. Mesmo naquelas lutas e momentos que você vai enfrentar, mas você está firme e seguro na palavra de Deus e na sua fé, na obediência. Você vai vencer. E é com a sabedoria. As duas casas desse texto que nós lemos passaram pela mesma tempestade, não foi? Não foi chuva que Jesus disse? Chuvas e ventos fortes. Uma enxurrada, né? Como disse nosso irmão Adroaldo, da sua outra metade, que ela veio pela enxurrada lá do rio. Encheu, né? A vazante levou muitas águas e trouxe até ele, não é? Para ser uma família, não é? Então veja, meus queridos, amados irmãos, essas duas casas passaram pela mesma tempestade com chuva e vento. Que está lá no verso 25 e 27. Toda família sem exceção. Vocês vão dizer se sim ou não. Passa por temporais, sim ou não? Essas duas casas que Jesus fala, passou pelos mesmos temporais. Aí onde é que estava a diferença? Na nossa família, igual a todas as outras famílias que estão nos quatro cantos da face desta terra. A diferença vai estar no alicerce dessa casa, dessa família, desse lar, desse casamento, desses filhos, desse pai, dessa mãe. A diferença vai estar onde eles estão alicerçados. Mas vão passar pelas mesmas lutas, pelos mesmos problemas. A diferença está naquele que crê e confia em Jesus Cristo, na sua fé, na sua sabedoria, na sua obediência, e perseverando naquilo que Deus traz ao seu coração para você vencer. Amados, é necessário perseverar e suportar. Por quê? Porque é a promessa de Deus que tudo isso vai passar. Só se cumpre a justiça de Deus. Mas os problemas e dificuldades que aquele que está alicerçado na rocha, ele venha passar, ele vai ser livre, ele vai ser vencedor, porque sua vida está alicerçada em Jesus Cristo. É Ele, essa pedra angular, que sustenta a sua vida, sustenta a sua casa, sustenta a sua família, sustenta o seu casamento, sustenta os seus filhos. A diferença está aí. Aí agora a gente vamos lá para a primeira parte. É a sua fé. É a sua obediência. É a sua sabedoria. Na sua perseverança, confiando em Deus, que você alcança a vitória. Amados, assim é durante um temporal. Esperamos acalmar para sair, não é? Vamos dizer que chovesse aqui agora. Uma chuva forte aí, como já aconteceu. Ficou a igreja toda aqui dentro esperando que a chuva passasse para ele sair. Mas ela ia passar. Essa é a nossa certeza e a nossa segurança da luta que enfrentamos hoje. É como um temporal. Ele vem, mas passa. Aquele que está alicerçado em Jesus, os problemas passam. Eu sempre costumo dizer, pelo entendimento pessoal, que os problemas não são daqueles que creram em Jesus Cristo, os problemas é do mundo. Nós passamos por eles. Nós passamos pelos problemas, mas os problemas não é daquele que está alicerçado na rocha, daquele que tem sua casa fundamentada em Cristo, o seu casamento, os seus filhos. Essa chuva vai passar, esse problema vai passar, tudo vai ser sanado. É promessa de Deus. Essa dor vai passar. O problema dela é porque ela está na idade do condor. Não é? Então ela enfrenta batalhas. Então, meus queridos, meus amados irmãos, revista a sua família com a direção de Deus. Segure a sua família na palavra de Deus. Proteja ela com o poder da palavra de Deus. E para concluirmos, irmãos,
Qual é a primeira coluna do alicerce para a edificação da nossa casa e da nossa família? Qual é a primeira coluna? Qual é a segunda coluna? Qual é a terceira coluna? E qual é a quarta? Que conselhos do Senhor? Diante de um mundo tão difícil que nós vivemos, cheios de tempestades, mas contra a nossa vida eles não conseguem vencer, a tempestade não vence, porque nós estamos alicerçados na rocha. Aquele que ouve a minha palavra e os pratica, disse Jesus. Um desses homens fizeram isso, o outro não. A diferença estava no obedecer, no ouvir, no crer, no confiar, na sabedoria e na perseverança. Esperando o momento da sua vitória, mas direcionado pela sua fé, pelo Espírito de Deus, no nome de Jesus Cristo. Você é um escolhido para revestir sua família. Continue firme, busque forças no Senhor. É sendo essa coluna da fé, da sabedoria, da obediência e da perseverança no lar, é que se mantém a família, o casamento e os filhos de pé. Somente dessa forma que podemos manter nossa família, nosso casamento, nosso lar, nossos filhos de pé. Na fé, na obediência, na perseverança. Então, são esses detalhes importantes, essas 4 colunas para a edificação da nossa família. Amém? Que o Senhor continue nos revestindo, nos fortalecendo. Agora veja o tema, vivendo em fidelidade. Temos que ser fiel a Deus, obedecer e praticar os ensinos das Escrituras, que é a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar, gente? Vamos ficar de pé? Mas se você